Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Antes da gente fazer essa prece de abertura dos trabalhos da noite de hoje, nós vamos dar uns avisos aqui. Agora no dia 28 de janeiro, sábado, às 15 horas, nós vamos ter aqui um bate-papo aqui com o Arnaldo Camargo, da editora M. Ele vai fazer aqui uma palestra, um simpósio aqui, com o tema Jesus Voltou. E o poeta Rodrigues de Abreu também. O evento é gratuito, tá ok? Sempre tem um café e uma pipoca aqui. Se alguém quiser trazer um pratinho de doce, um pratinho de salgado, pode trazer também. Porque aqui nesses eventos aqui, além da gente falar de espiritismo, a gente gosta de comer também. Comer e tomar um cafezinho, né? Como bons encarnados que somos, né? Então vamos lá. O segundo aviso é o seguinte: o período os estudos vão se iniciar na casa no dia 5 de fevereiro, domingo, das 8 da manhã às 9h30, estudo de mediunidade. Então, quem quiser fazer esse estudo está convidado a partir do dia 5 de fevereiro, domingo, das 8 às 9h30. Depois das 9h30, daí todo mundo sabe, né? Nós temos o Evangelho e passes aqui do domingo. Na segunda-feira, a partir do dia 6 de fevereiro, às 19h30, das 19h30 às 21h, nós vamos iniciar o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. É muito interessante esse livro. A Gênese é fantástica. Para quem gosta de física, biologia, astrologia, geologia, está tudo lá. Está na Gênese. Então a gente vai ter uma ideia do que é a doutrina espírita, o que o espiritismo abrange, né? Por isso que Kardec fala que o espiritismo é uma ciência, mas é uma ciência com base na doutrina cristã, com base na doutrina do Cristo. Então, dia 6 de fevereiro, das 19h30 às 21h, estudo a Gênese. Estamos iniciando esse estudo. E estudo do Evangelho, que é toda quarta-feira, das 19h30 às 21h, a partir do dia 8 de fevereiro. Estudo do Evangelho. Gente, quando a gente fala do estudo aqui, de mediunidade e tal, não é todo mundo sentado que nem vocês estão aí hoje, e uma pessoa só falando. Não, a gente faz aqui um círculo de cadeira aqui e é um bate-papo. O estudo do Evangelho de quarta-feira é uma terapia em grupo, né? É uma terapia em grupo. A gente começa com um assunto do Evangelho, daí muda para o problema do dia a dia, porque não sei o que. Quando a gente vê, está todo mundo se abrindo, se achar, nossa, mas eu penso assim, me acontece isso. É gostoso o estudo aqui. Daí, o estudo aqui no Joana é dessa forma, com a participação de todo mundo, tá bom? Todos esses estudos são gratuitos, não precisa pagar nada. A única coisa que, quando se tem apostila, a gente manda apostila pelo WhatsApp, pelo grupo de estudo, né? Quem quiser acompanhar pelo celular, acompanha. Quem quiser imprimir a apostila, imprime, né? Eu, como um bom dinossauro de 66 milhões de anos, eu gosto de imprimir a minha apostila, gosto de, papirar, que a gente fala, né? Tá bom? Então esses são os avisos. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição aí depois do Evangelho para tirar alguma dúvida sobre algum desses assuntos aí, ou qualquer outro que aparecer. Então vamos lá, fechando os nossos olhos, agradecendo pela esta mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa Escola de Jesus, nesta casa de amparo, neste pronto socorro espiritual. Agradecemos a espiritualidade da casa pelo preparo do ambiente, pela assistência que recebemos aqui durante essas nossas atividades. Que todos aqueles que não puderam estar aqui na noite de hoje, que recebam essa energia revitalizadora,
tanto para a matéria como para o espírito. E todos os desencarnados que aqui estão convidados a permanecer nessa casa, onde serão assistidos, orientados, sobre as suas situações, todos, independente do que fomos, todos, porque essa é uma casa do Cristo. Pedimos muita vibração, muito apoio à nossa companheira Luciane, que vai fazer o Evangelho de hoje. Obrigado, meu Deus e meu Jesus, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que recebemos. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai. Se a gente for imaginar, pensar no sentido desse Evangelho, muitas moradas, o que são essas moradas, os diversos planetas, no universo infinito, Então, a gente entendendo que as moradas do Pai são infinitas nesse nosso universo. Mas precisamos também entender nesse Evangelho o outro sentido que ele está nos transmitindo através das moradas. Então, Jesus diz, eis que estou à sua porta e bato. Então, é Jesus batendo na porta aí dos nossos corações. É Jesus pedindo abrigo em nossos corações, pedindo abrigo na nossa morada. Então, é esse sentido da morada interna, interior de cada um de nós, que eu vou desenvolver aqui, esse Evangelho. Então, a gente pode pensar realmente aí em dois caminhos, As moradas fora de nós, que são os diversos planetas, habitados com os devidos graus aí de evolução, uns mais evoluídos, outros menos, E as moradas dentro de nós, a nossa morada interna, que se você for avaliar esses dois tipos de morada, um dia ela vai acabar convergindo numa só, E a mensagem de Jesus, na verdade, é a seguinte: se não mudarmos aí a nossa morada interna, a nossa morada interior, não adianta querermos mudar a morada externa. Então, não adianta a gente termos acesso a moradas de belezas indescritíveis, belezas magníficas, se nós não temos o acesso da nossa morada interior. Então, se a gente for, por exemplo, avaliar um céu, à noite, todo estrelado, a beleza, desse céu,
aquele sentimento muito intenso de gratidão, né? Imediatamente vem isso, né? É uma gratidão ali profunda. A gente começa realmente olhando no céu, na beleza do céu à noite, a gente começa a refletir como Deus é tão bondoso, é tão misericordioso com nós, né? Porque, na verdade, nós somos espíritos tão pequenos, tão primitivos, né? Que temos muito ainda o que caminhar, né? Mas mesmo assim, Deus nos concede aqui nessa morada, nesse planeta Terra, uma beleza infinita, uma beleza magnífica. E aí a gente fica imaginando, né? Se aqui, que é um planeta que nós sabemos de provas e expiações, né? O planeta ainda está caminhando, nós temos assim belezas tão lindas, assim, coisas tão maravilhosas. Imaginem num planeta aí mais evoluído, né? Um planeta muito mais evoluído. O que seria essa beleza, né? Então, a gente vê aqui mesmo, né? Biodiversidade, cores das plantas, os animais. Se a gente começar a observar, a gente tem tudo nesse planeta, tudo o que a gente precisa. E a gente consegue encher os nossos olhos quando a gente observa esses detalhes da natureza, esses pequenos detalhes, né? Então, tudo isso é manifesto de Deus. Deus se manifestando através da natureza. Então, o sentir a natureza. E a gente percebe, infelizmente, que muitas pessoas que estão aqui passam por tudo isso despercebido, não enxerga nada, né? Passa diante dessas belezas e não consegue sentir nada, não consegue sentir Deus, não consegue. Então a gente, hoje em dia, aqui no Centro Espírita, a gente faz um trabalho do Eurípides, quem conhece, do Eurípides Barçanufo, ele desenvolve aí um trabalho de evangelização infantil voltado para a natureza, né? A criança já desde pequena sentir mais a natureza. Por quê? Porque hoje em dia aqui, né, entre nós, muita gente perdeu isso, né? Não tem mais isso, não sente isso, né? Então o amor de Deus, gente, é incondicional, né? Muito maravilhoso. A gente percebe, se a gente começar a ler as obras espíritas, né, o relato dos espíritos, naquele livro Cartas de uma Morta, que é psicografado pelo Chico, né, através do espírito da própria mãe dele, que é a Maria João de Deus, né? E aí ela começa a relatar para o Chico, né? Ela está em outros planetas, né? E ela fala o seguinte: nossa, Chico, aqui em Saturno, né, onde eu estou, né, os oceanos, eles são de uma cor lilás, né? Aqui os seres são alados, né? Ela começa a descrever tanta beleza, mas tanta beleza, né? E ali os espíritos, eles não precisam de corpo, ela fala, né? Eles já se libertaram de si mesmos. Então, a gente observa naquele espírito, né, a alegria de quem já está aprendendo, já aprendeu a amar, né? E tudo isso é muito consolador, né?
Então, os olhos, gente, os olhos realmente, eles são a candeia da alma. Então, só consegue, na verdade, enxergar as coisas belas, né? A fraternidade, a esperança, o amor, né? Na verdade, consegue enxergar essas coisas belas quem realmente tem Jesus ali em seu coração, né? É aquele que está se esforçando a cada dia, né, a aprender o verdadeiro significado do amor, né? Então, amar, aquele que ama, vai descobrir várias moradas ali na casa do Pai, né? Aquele que está aprendendo, que está se esforçando, ele vai descobrir a morada da fé, né? A morada das alegrias, a morada da esperança, e assim vai, né? Ele vai tendo, né, tudo isso, ele vai adquirindo tudo isso dentro de si. Então, já dizia o Emmanuel, né, que a mente é a casa do Espírito, né? A nossa mente é a casa do Espírito. Então, se é com você mesmo que você vai conviver para o resto da sua eternidade, né, para o resto da humanidade, que sua morada, que a sua morada seja uma casa, né, arejada. Então é assim, você tem que cuidar dela, né? Você, esse espírito imortal, todos nós aqui entendemos isso, que somos espíritos imortais, né? Se a gente vai conviver conosco mesmo a eternidade, nós temos que cuidar todos os dias dessa morada, como se fosse uma casa nossa, né? A nossa casa, que a gente vai ali, sempre está limpando, observando o que está errado, observando o que está fora de lugar, o que precisa ser mudado, né? Que vai ali no jardim, que poda, né? Que joga ali o veneninho para matar os bichinhos, né? Então, a gente tem que fazer o quê? O que a gente faz com a nossa casa? A gente cuida dela com muito amor, não é isso? Então é a mesma coisa, a gente tem que cuidar, ter olhos muito atentos dessa nossa morada interna, né? Podando, regando, cuidando ali mesmo, né? Com muita alegria. Por quê? Porque se a sua casa, né? Se a sua casa interna estiver bagunçada, né? Se tiver tudo de ponta cabeça, se tiver tudo errado, Jesus pode colocar você diante do paraíso. Você não vai conseguir enxergar o paraíso, né? Porque tudo internamente está bagunçado, está tudo errado, está tudo fora de lugar. Você está descompensado, você está descontrolado, você não está enxergando as virtudes da vida, a fé, a esperança, o amor. Você está enxergando o contrário, você está enxergando o ódio, o egoísmo, a angústia, a desesperança, o desamor, né? É isso que você está cultivando ali na sua morada interna, essas ervas daninhas, né? Você não cuidou da sua morada, podando, regando, você deixou essas ervas sufocarem, né, ali a sua morada. E aí vira uma bagunça. Então você pode estar diante do melhor lugar, né? Por isso que às vezes a gente está do lado de uma pessoa e a gente observa muito isso, né? Desesperança, desamor, às vezes você não consegue conversar
5 minutos com aquela pessoa, porque é uma ladainha de coisa tão ruim, e isso brota do sentimento, né? Brota do sentimento ali da pessoa. E muitas vezes você vai interromper e querer falar alguma coisa, já acha que, nossa, como assim, né? Não tem como. É que para ela tá tudo ruim, tá tudo errado, né? Ela não tinha que sair daqui, morar em outro lugar. Ah, vou me mudar daqui, porque aqui não é uma cidade boa, não é um país bom. Mas assim, com a sua morada, os seus sentimentos internos aí, do jeito que eu falei, todo bagunçado, ela pode ir para onde ela quiser, né? Para o cantinho dela lá, ela, eu vou para o meu cantinho lá em Minas, né? Geralmente o pessoal fala isso, vou lá no sossego, ouvir as vaquinhas, os boizinhos e tal. Chega lá com a mente perturbada, aquilo ali vira um inferno, aí ela já sai de lá falando que tá tudo chato, né? Tá tudo monótono, cansei do boizinho, da vaquinha, vai para outro lugar, e assim vai, gente. É um horror, né? E Jesus dizia, né, voltando aqui, crede em Deus, não se turbe o vosso coração, né? Esse amor de Deus é incondicional e a todos os seus filhos, né? Mas quando a gente entra no clima da revolta e da rebeldia, no clima do pessimismo e da desesperança, o que acontece? Sombras saem do nosso coração e nos impedem de sentir mais profundamente o amor desse Deus, né? Olha isso, as sombras saem do nosso coração. E André Luiz, se a gente for também observar o exemplo de André Luiz no umbral, né? A gente, nos relatos ali, né? Psicografia do Chico também, né? O que vocês acham? Que o amor de Deus estava ali no umbral, estava envolvendo André Luiz? Né? Deus estava envolvendo? O que vocês acham, gente? Claro, né? Porque quem leu a obra, quase todos os dias a sua mãe ia lá visitar. Tem um relato. Todos os dias a sua mãe está lá. Tem o relato também do mentor dele, que é o Clarencio. Todo santo dia ele ia lá, observava, fazia, emanava suas energias, né? Todos os dias. Agora, o André Luiz os via, ele conseguia enxergar a mãe, ele conseguia enxergar o Clarencio. Estranho, né? Mas ele estava ali, eles estavam ali, todos os dias. Aí o que foi acontecendo? Ele ali no umbral, naquele seu momento lá de angústia, todos os sentimentos ruins sufocando, o desamor, a culpa principalmente, né, do André Luiz, o medo, né, o ódio, a angústia, né, esses sentimentos sufocando, né, as dores da alma, né. Agora, as dores da alma, se a gente for refletir, elas são totalmente maléficas para o espírito? A gente sabe que não. Quando a gente aprende aqui, a gente observa que as dores são o burilamento do espírito, que muitas vezes é através da dor. As dores são a alavanca para que o espírito se leve, para que a gente consiga enxergar, o caminho. Porque às vezes a gente não aprende ali pela dor, pelo amor, a gente aprende pela dor, né? Então a dor ali, os
sentimentos menos felizes, o André Luiz ali sentindo todas aquelas sensações. O que acontece um dia com o espírito? Muitas vezes ele acorda, né? Ele se cansa, né? A gente, né, vê isso aqui nas reuniões espíritas, ele se cansa do mal, ele se cansa daquela situação. Então, no momento ali de fragilidade do André Luiz, de não aguentar mais aquela situação, aqueles sentimentos que o sufocavam em sua morada interna, ele fecha os olhos, ele arrega, né? Ele fala, não, chega disso. Então ele fecha os olhos e eleva seus pensamentos para Deus e faz uma prece. Quem imediatamente estava do lado dele? Clarencio, né? O Clarencio, seu mentor. Mas o Clarencio não estava ali? Ele estava ali. Todos os dias ele estava ali. Só o André que não conseguia enxergar através das suas trevas internas. Não faziam com que ele enxergasse. Ele ficava como se fosse uma concha, né? Aquela janela que não se abre, né? Aquela morada fechada, uma coisa que não entra a luz, né? Então bastou que ele elevasse seus pensamentos, que ele abrisse a janela, que o Clarencio estava ali para socorrer, né? Olha como é a misericórdia divina, né? E Deus não está ao nosso lado? Deus não está naqueles momentos mais difíceis do nosso lado? Está. É só a gente pedir ajuda, porque Ele sempre está ali, né? Nos amparando, nos socorrendo. Pode, se a gente for pensar lá atrás, todos os momentos difíceis que a gente passou, a gente vai começar a observar as manifestações de Deus, né? Dos bons espíritos, dos nossos mentores na nossa vida, sempre ali, nos socorrendo. Então Deus, Ele sempre está presente. Então mudar é mudar a nós mesmos, né? Mudança em nós, na nossa morada, em todos os lugares, no trânsito, né? Trânsito que é difícil, no trabalho, a gente observar no trabalho se a gente está sendo um elemento de pacificação ou um elemento que traz a discórdia, né? Na nossa família, o que a gente está, né? O papel ali dentro do seio familiar, como a gente está agindo diante dos nossos pais, né? Que nos deram a vida, como a gente está agindo diante dos nossos irmãos, observar entre os amigos, enfim, em tudo, fazer sempre uma reflexão, que é a nossa reforma íntima, mais íntima. Então, para sentir Deus, né, em você, é necessário que você desenvolva as faculdades emocionais a partir da vivência em experiências que o coloquem em provas, as quais dependem os sentimentos nobres que são do próprio Espírito, né? Então, a percepção de Deus, né, em nós, ela não se dá pelo intelecto ou tão somente pela fé e nem pela razão, mas da emoção superior do Espírito, né? Olha que importante isso, a percepção de Deus em nós, né? Pela emoção, né? E a gente percebe isso, né? Em nós mesmos, naquele exemplo que eu estava falando para vocês, das estrelas, do céu, a gente desenvolver, né? A gente já sentir que Deus está ali presente. Então, é o sentimento, né, do Espírito. Isso vai se desenvolvendo. É só a gente ir trabalhando a cada dia. Assim, o Cristo, Ele colocou que Ele iria preparar um lugar onde Ele também
E esse lugar é o estado de consciência, feliz e harmonizado do espírito, consigo mesmo, né? Um espírito harmonizado com o outro, né? Um espírito harmonizado com a vida, com a natureza, que eu citei aqui com vocês. Enfim, é um espírito harmonizado com Deus, tá? Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que tenham entendido. Obrigada, viu? Obrigada pela paciência. Então vamos fechando aí os nossos olhos. Sentindo aqui a presença do nosso Mestre Jesus, juntamente com os bons espíritos, os espíritos de luz dessa casa, os nossos mentores. Vamos agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, aprendendo os seus ensinamentos, que possamos a cada dia desenvolver todo esse aprendizado na nossa vida, nossa família, no nosso dia a dia. Possamos amar cada vez mais o nosso próximo, como Deus, nosso Pai, sempre nos amou. Que assim seja.